No fim do ano passado, gravei um episódio de compras de relógios com um dos maiores criadores da plataforma, Casey Neistat. Então o Casey foi definitivamente uma inspiração para mim ao começar a criar conteúdo. Lembro de comprar minha primeira Canon 70D por causa dos vlogs dele. Anos depois comecei a postar meus próprios vídeos neste canal sobre relógios. Ele comprou alguns relógios durante nossa maratona de compras, mas um se destacou mais do que os outros. Um discreto relógio Seiko Quartz. Esse relógio custa $275 na época em que estou gravando isso, e ele realmente parece bem genérico. É uma peça que você provavelmente não daria uma segunda olhada. Isso até você descobrir o seu segredo. Esse relógio foi projetado para indicar as horas pelo toque, não pela visão. E depois daquela visita à loja de Derek Mont com Casey, aparentemente esse relógio está completamente esgotado até março ou abril. Pelo menos é isso que estou ouvindo, e isso é em todo o país aqui nos Estados Unidos. Não creio que a Seiko espere um aumento rápido na procura por um relógio Braille, mas não posso esperar para falar sobre ele, pois acho essa peça muito legal pelo preço. Então neste vídeo vamos ver, ou melhor, sentir mais de perto o Seiko Essential Series para deficientes visuais. Para quem está perguntando, a referência específica deste modelo é S23159. Apesar de interessante, a ideia de um relógio para pessoas com deficiência visual não é nova. Claro, um relógio repetidor de minutos com um sinal sonoro seria útil em uma situação de deficiência visual. Mas um chamado relógio tátil, aquele que permite ao usuário saber as horas tocando fisicamente no mostrador, também já existe há bastante tempo, com Abraham Louis Brigade projetando um relógio de joias para a esposa de Napoleão, Josefina, em 1799. O relógio esmaltado tinha uma seta cravejada de joias para marcar as horas e marcadores de diamante ao redor da caixa. Modelos posteriores surgiram como relógios de bolso com caixas estilo Hunter, com tampas articuladas que exibiam mostrador sem cristal, permitindo identificar a hora pelo toque. Alguns exemplos iniciais de relógios de pulso táteis vieram da Rússia e União Soviética, com marcas como Riqueta produzindo modelos com cristal articulado por mola para proteger mostrador e ponteiros. Seiko e Citizen possuem histórico de relógios com mostradores táteis, com modelos desde meados do século XX. Hoje, várias empresas atendem ao pequeno, mas importante mercado de relógios para pessoas com deficiência visual. Com o advento da microeletrônica, os relógios de quartzo falantes tornaram-se uma solução para muitos, com marcas como Five Senses oferecendo uma linha acessível de relógios de quartzo analógicos e digitais que anunciam a hora em voz alta. Isso pode não atender usuários que buscam mais discrição em certas situações. Para eles ainda é necessário um relógio tátil. E ainda existem várias opções diferentes disponíveis, desde smartwatches até peças como o Eon Bradley, que utiliza duas esferas que se movem ao redor do mostrador, além de uma curta lista de outros modelos. Dito isso, entre todos os exemplos, esta referência da Seiko é um ótimo ponto de equilíbrio, pois cumpre sua função de forma discreta, sendo apenas o usuário ciente do benefício extra e nunca chamando a atenção indesejada no processo. Para esse relógio feito para esse propósito, o ponto inicial é o mostrador. E, dado seu caso de uso específico, a Seiko manteve tudo simples com um mostrador cinza prateado minimalista, que se atém apenas ao essencial. A impressão preta é usada para a escala dos minutos e para o texto sobre as 12 horas com a marca Seiko e a palavra Quartz. Os índices aplicados prateados foram feitos para leitura tátil. Retângulos maiores marcam os quartos de hora, enquanto menores ficam entre eles. Há um retângulo dividido às 12 horas. Não há nenhum material luminescente em nenhum lugar do mostrador ou dos ponteiros, mas isso não é realmente uma consideração, dado o design específico do relógio. Por ser um relógio lido pelo toque, os ponteiros precisavam ser projetados para suportar manuseio frequente. Enquanto a maioria dos ponteiros de relógio são ultra finos, os do Seiko são mais grossos, feitos para resistir ao uso diário. Você vai notar que este relógio não tem ponteiro dos segundos, pois eles são mais finos e exigem movimento constante, aumentando o risco de quebra. Você acessa o mostrador através de um cristal acrílico que se levanta, preso por uma dobradiça acima do número 12, muito parecido com o que você encontraria em um relógio de bolso estilo Hunter. O cristal e a moldura são levantados por uma lingueta às 6 horas, e se encaixam no lugar quando não usados. O acrílico é mais adequado para esse design por ser durável e resistente a impactos, enquanto o cristal possui cúpula acentuada projetada acima da moldura. O vidro acrílico vai acabar ficando arranhado com o tempo. No entanto, com a ajuda de Polywash e produtos semelhantes, a maioria dos arranhões pode ser facilmente removida, a menos que sejam sulcos muito profundos. Provavelmente nem precisa dizer, mas esse relógio não vem com nenhuma resistência à água especificada pela Seiko. Na verdade, o manual afirma que o relógio não é resistente à água de forma alguma. Apesar de algumas fontes online indicarem classificação de 30 metros, é possível ver uma vedação ao redor do mostrador ao levantar a aba do cristal.
Meu conselho, porém, é pecar pelo excesso de cautela e evitar a água completamente, especialmente quando o vidro acrílico estiver levantado. Quanto ao restante dos atributos da caixa, ela é polida no aro e nas laterais, com acabamento escovado nas demais áreas da superfície. O relógio tem um perfil bastante padrão, exceto pelas suas extremidades das garras mais incomuns. Ainda assim, ele usa as tradicionais barras de mola de 18 mm. Esse número é importante, pois a pulseira preta brilhante de material sintético decepciona, com fecho deployant barato compatível com o preço. As dimensões da caixa são as seguintes: 36 mm de diâmetro, 11,8 mm de espessura e um de garra a garra muito compacto de 42,4 mm, ficando no pulso do tamanho que as medidas indicam, devido à abertura maior do mostrador. A coroa sem assinatura é de pressão e tem boa pegada, apesar do perfil menor. O fundo sólido da caixa é simples na decoração e também é rosqueado. Agora, como era de se esperar, o modelo para deficientes visuais usa o calibre de quartzo Seiko, o 7C17. Um movimento simples que possui 7 rubis, oferece uma precisão de mais ou menos 5 segundos por mês e uma bateria com duração de 5 anos. Mas é importante fazer uma distinção sobre esse calibre. Então, o 7C17 é um movimento de alto torque, algo essencial em relógios que usam ponteiros mais pesados, que é certamente o caso aqui. Como citado, os ponteiros são mais grossos que o normal, exigindo um movimento de quartzo mais potente. Além disso, como os ponteiros são frequentemente tocados pelo usuário, eles também precisam ser capazes de suportar forças que normalmente não são encontradas em relógios de quartzo tradicionais. O único benefício desse calibre para o consumo de energia é não ter ponteiro de segundos, sobrando mais energia para os ponteiros das horas e minutos. Este calibre foi criado para esse fim, e com bateria de longa duração, será um companheiro confiável por anos sem ajustes. Então, um grande motivo pelo qual eu quis falar sobre este relógio, na verdade o principal motivo pelo qual eu quis falar sobre este relógio, foi aquela gravação com Casey Neistat no ano passado. Derek Mond estava conversando comigo na loja antes do Casey chegar, que se atrasou um pouco. Ignorei porque ele estava ocupado com isso. Ele veio buscar um relógio, então será mais pontual na próxima vez. Enquanto isso, matamos tempo olhando as coisas e pensando no que o Casey escolheria nessa maratona de compras, cercados por relógios. Alguns custavam milhares, outros dezenas de milhares, e o Casey bem-sucedido provavelmente podia escolher qualquer coisa na loja. Aí passamos pela vitrine da Seiko e eu e o Derek nos entreolhamos pensando quais as chances do Casey escolher logo um Seiko. E nós dois concordamos que era provavelmente ali que ele ia acabar. Simplesmente fazia sentido. A gente não fazia ideia das intenções dele para a gravação, o que tornava tudo bem difícil. Ele entrou originalmente querendo comprar um relógio para a esposa, e aí acabou virando: quero comprar um relógio para mim. Então foi um episódio divertido. A gente estava cercado por toda aquela opulência na loja, mas quando fomos até a Seiko, eu e Derek sabíamos que era essa peça que queríamos mostrar para ele. Sentimos que era um relógio com a cara do Casey Neistat, e já havíamos discutido sobre o relógio para deficientes visuais, sabendo que seria um ótimo tema para conversar. Acredito que é algo que o Casey busca bastante. Esse relógio acabou sendo a grande estrela, com o Casey experimentando bem mais de uma dúzia de relógios, e no fim, escolhendo este e outro relógio. Caso ainda não tenha visto, o link do vídeo está abaixo. Mas toda essa experiência e esse relógio serviram como um lembrete de um conceito essencial no colecionismo de relógios, sobre o qual eu sempre falo: gastar dinheiro não mede quanto você aproveita. Esse relógio tem um propósito admirável, e é através dessa função que ele se torna uma história única para contar. Além disso, mostra porque muitos de nós amamos esses pequenos objetos aparentemente bobos. Nem sempre se trata de impressionar as pessoas com essa opulência exagerada. Não é por isso que tantas pessoas compram relógios. Ele pode contar essa história, e talvez a gente valorize demais alguns relógios por conseguirem transmitir uma história de imediato. Esse relógio se destaca nisso, e é um que por $275, se quer um truque divertido para mostrar aos amigos e ainda ter um relógio que te divirta. E fazendo o que muitas marcas nem pensam, mostra que você pode se expressar mesmo em faixas de preço mais acessíveis das demais. Por isso acho esse relógio tão legal. Não culpo o Casey por escolhê-lo, e agora sei que muitos outros também querem esse relógio na coleção. Se essas intenções são só para seguir a escolha do Casey e ver esse relógio em destaque, acho que não importa. Esse relógio representa muito do que gosto na relojoaria. Não é sempre ostentação. É sobre o que você gosta e se consegue contar uma história nisso. Bom pessoal, é isso sobre o Seiko Essentials para deficientes visuais. É muito divertido, não tem como não gostar.
Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Obrigado. Confira também tedbaldassarri.com, revendedor autorizado de 35 marcas, toda compra feita em nosso site conta com envio rápido, suporte ao cliente dedicado e garantia de fábrica completa para todos os produtos que oferecemos. Além disso, se você quiser nos apoiar para que possamos continuar produzindo conteúdo neste canal, a melhor forma de fazer isso é comprando um relógio conosco. Eu sei que hoje em dia você pode comprar relógios em vários lugares. Eu entendo perfeitamente. Mas se você estiver procurando, adoraríamos ter você como cliente. Vamos continuar fazendo o que estamos fazendo aqui. Nós amamos o que fazemos. Mas, pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem e nos vemos em breve.